Vietnã, 1965. A selva engole homens. O calor é insuportável. E no meio do inferno verde, uma unidade lendária escreve sua página mais sangrenta. Esta é a história da 7ª Cavalaria no Vale da Morte. Eles não chegaram a cavalo. Chegaram do céu, em máquinas de guerra que rasgavam o ar com o som de trovão. Uma nova era de combate estava prestes a nascer, batizada com fogo e sangue. A Guerra do Vietnã seria para sempre marcada pelo que aconteceu naqueles dias de novembro, quando a mais famosa unidade de cavalaria do exército americano enfrentou um inimigo invisível e implacável. Eles eram os Cavaleiros do Apocalipse e desceram direto no coração das trevas. Herdeira do legado controverso do General Custer e da infame Batalha de Little Big Horn, a 7ª Cavalaria do Ar chega ao Vietnã como uma força de elite, uma unidade experimental. Seus novos cavalos eram os helicópteros Huey, uma tecnologia revolucionária que prometia mobilidade e velocidade nunca antes vistas em combate. O rifle M16 substituiu as velhas carabinas, e o inimigo já não usava arcos e flechas, mas sim os mortais fuzis AUK-47. Mas apesar de toda a modernidade, uma coisa permanecia a mesma: a coragem necessária para encarar a morte de perto, e o preço altíssimo que seria pago em sangue. O palco estava montado no Vale de Ia Drang, um lugar que entraria para a história militar como o Vale da Morte. Quantos desses jovens soldados, cheios de bravura, não voltariam para casa? A resposta é chocante. Inscreva-se para descobrir a verdade por trás dos números e a história que tentaram esquecer. O plano era simples: usar a mobilidade aérea para inserir tropas em uma clareira. Codinome LZ X-Ray. Surpreender o inimigo e eliminá-lo. Mas a inteligência americana cometeu um erro fatal. Eles não sabiam que estavam pousando ao lado de um exército inteiro. 400 homens do 1º Batalhão da 7ª Cavalaria, liderados pelo Tenente-Coronel Almore, saltaram dos helicópteros diretamente para uma emboscada mortal. Do outro lado, escondidos na selva, estavam quase 3.000 soldados experientes do exército norte-vietnamita. A desvantagem era assustadora. A batalha começou quase que instantaneamente. O barulho era ensurdecedor. Metralhadoras, morteiros, granadas. A distância entre os combatentes era mínima, às vezes menos de 20 metros. Durante 72 horas contínuas, dia e noite, o combate foi brutal. Corpo a corpo, o inferno havia encontrado um endereço, e ele se chamava Ia Drang. Os helicópteros mal conseguiam pousar para deixar reforços e retirar os primeiros feridos. O som das metralhadoras inimigas era uma sinfonia macabra que não parava nunca. Cada Huey que se aproximava era um alvo fácil. No chão, a situação se tornava cada vez mais desesperadora. Um pelotão inteiro, comandado pelo tenente Herrick, ficou isolado, completamente cercado pelo inimigo a mais de 100 metros do perímetro principal. Por quase 24 horas, esses homens lutaram sozinhos, contra todas as probabilidades. A munição começou a acabar em toda a linha de defesa. As rádios transmitiam pedidos desesperados por mais balas, mais granadas, mais tempo. Os feridos se acumulavam e os médicos trabalhavam sem parar, em condições impossíveis, muitas vezes sob fogo direto. A evacuação era quase suicida. Foi nesse momento, quando a derrota parecia certa, que a liderança e a coragem fizeram a diferença. O tenente-coronel Almore, sempre na linha de frente com seus homens, tomou uma decisão drástica. Ele ordenou Broken Arrow, um código que significava que uma unidade americana estava prestes a ser aniquilada e pedia todo o apoio aéreo disponível na região. Caças, bombardeiros, tudo o que voava foi direcionado para X-Ray. As bombas caíam perigosamente perto das próprias tropas americanas, um risco calculado para salvar o batalhão. E em um dos momentos mais icônicos da guerra, vendo seus homens exaustos e acuados, Moore liderou pessoalmente uma carga de baionetas contra as linhas inimigas, gritando uma ordem que se tornaria lendária: "Não deixem nenhum homem para trás, vivo ou morto." Eles precisavam resgatar o pelotão perdido. Era uma missão de resgate suicida no meio da batalha mais feroz da guerra. Quando a poeira finalmente baixou em LZ X-Ray, o cenário era devastador. O custo humano daquela vitória tática foi terrível. Apenas nos 3 dias de combate em X-Ray,
A 7ª Cavalaria perdeu 79 homens e teve outros 121 gravemente feridos. Cada um desses números era um jovem com um rosto, uma família, uma história. Um futuro que foi brutalmente interrompido no meio daquela selva impiedosa. Do lado norte-vietnamita, as estimativas falam em mais de 1.200 mortos, uma carnificina. Mas a tragédia não acabou ali. Logo após a saída de X-Ray, outro batalhão da 7ª Cavalaria foi emboscado a poucos quilômetros dali, em um local chamado Elysee Albany. Em apenas algumas horas, mais 155 americanos foram mortos. A Batalha de Ia Drang se tornou o confronto mais sangrento da guerra até aquele momento. As imagens dos sobreviventes, exaustos, traumatizados, com o olhar perdido, contam uma história que nenhuma estatística consegue expressar. Eles eram heróis ou vítimas de uma estratégia falha? O que realmente vale uma vitória comprada com tanto sangue? A Batalha de Ia Drang foi um divisor de águas. Para os americanos, provou que a tática de mobilidade aérea funcionava, mas também revelou a tenacidade e a disciplina do exército norte-vietnamita. O inimigo estava disposto a absorver perdas imensas para infligir baixas aos americanos. Para os vietnamitas, a batalha ensinou como combater a superioridade tecnológica americana, chegar o mais perto possível, agarrar o cinto do inimigo, para neutralizar o poder aéreo e de artilharia. Essa tática de combate aproximado definiria o resto da guerra. Mas, apesar de sua importância, por que essa batalha foi tão esquecida pela história popular por tanto tempo? O que os documentos oficiais, desclassificados décadas depois, revelam sobre os erros de comando e as verdadeiras perdas? Os sobreviventes guardam segredos e traumas que só agora começam a vir à tona. Essa história é apenas uma das muitas que precisam ser contadas. O sacrifício desses homens não pode cair no esquecimento. Se você acredita que a memória e a verdade histórica são importantes, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para não perder nada e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam os Cavaleiros do Inferno Verde.